Olá, muito boa tarde. Já está meio-dia e 45. Seja bem-vindo à primeira edição do Mundo Record News desta semana informativa. Agentes prisionais anuncia suspensão de greve a nível nacional. Em causa, segundo alega sindicato que representa a classe, está a questão de requisição civil. Daí, o sindicato se pensa que é o melhor caminho a seguir a partir de agora. Em que o governo está aproveitando as armas para resolver esse problema da forma que quiser, utilizando o poder a todos os meios. Uma requisição civil onde que, na praia eles requisitam 75% de pessoal para turno, na São Vicente 90% de pessoal para turno, na Fogo, Sal e Santo Antão eles requisitam 100% de pessoal para trabalho. Isso quer dizer uma sentido de greve que tem. Então, não pensa numa estratégia, que ele faz um recuo estratégico, para nem repensa, portanto, qual que é o melhor caminho a seguir dali para frente. Se você bem trabalha com 100% de agentes, que vale a pena continuar com a greve, você penaliza também pessoas com seus salários. Diretor de Serviços Prisionais e Reinserção Social convoca a imprensa para esclarecer esse assunto e não se pode confirmar mais informações na Fala Cabo Verde às 19h30. Mudando de assunto, o Ministro dos Transportes esclarece mais uma vez que aviões de Cabo Verde Airlines estão nos Estados Unidos da América para manutenção. Os aviões da Cabo Verde Airlines se encontram nos Estados Unidos da América porque ali tem mais facilidade em serem submetidos à manutenção. Esta foi a justificativa dada pelo Ministro do Turismo e Transportes sobre a polêmica envolvendo os aviões parados nos Estados Unidos. Carlos Jorge Santos diz que não há nenhum risco em relação aos avalos que o governo tem dado à Cabo Verde Airlines e que as coisas estão a ser tratadas com transparência e pede seriedade quanto ao assunto à transportadora aérea nacional. O ministro esclarece ainda que em 2016 os aviões podiam estar parqueados em Cabo Verde, mas já estavam comprometidos e não eram propriedades da TACV. Adianta ainda que antes da pandemia, a transportadora teve um impacto substancial no turismo e na diversificação da procura. Furacão Isaías deixa pelo menos 12 mortos na República Dominicana. Até chega Flórida, fenômeno deve ganhar força e já é decretado estado de emergência. O tempo no estado americano já começou a fechar. A expectativa é que o furacão ganhe força, passando da categoria 1 para 2, de 5 níveis. Ele atingiu as Bahamas com ventos de 120 km por hora. Em várias regiões do Caribe, houve alagamentos, queda de árvores e danos a imóveis. Em Porto Rico, os prejuízos são estimados em 68 milhões de reais. Um submarino britânico desaparecido desde 1941 foi reencontrado na ilha grega. Mergulhadores removem meia tonelada de equipamentos de pesca abandonados que cobrem a embarcação. Os mergulhadores desceram a 52 metros de profundidade nas águas próximas da ilha grega de Cefalônia, para remover as redes emaranhadas do submarino, um dos maiores da Segunda Guerra Mundial. O submarino afundou em dezembro de 1941, depois de atingir uma mina. O naufrágio teve um único sobrevivente. Reportagem de Record TV investiga possível data para vacina contra a Covid-19. Já não está no 6º mês de pandemia de coronavírus, que já faz milhares de vítimas mortais. Durante esse tempo, cientistas, médicos e pesquisadores reúnem esforços para encontrar vacina. Março, abril, maio, junho, julho, agosto. Estamos no 6º mês de pandemia mundial por coronavírus. E durante todo esse tempo, um batalhão de cientistas, médicos, pesquisadores de diversas áreas reúnem esforços para encontrar uma resposta. A vacina, ela será, nesse sentido, certamente a mais rápida da história. Apesar disso, ainda segue a pergunta: quando teremos uma vacina? Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, a OMS,
Neste momento, há 163 projetos em desenvolvimento. Todos os países, né, que detêm tecnologias avançadas de produção de vacinas estão procurando soluções para que nós possamos sair dessa crise como um todo. Elas também usam diferentes plataformas, né, que os países estão dominando hoje. A ideia é colocar no nosso organismo um material estranho, né, um corpo estranho, que faça com que o nosso organismo, o nosso sistema imune, reconheça esse corpo estranho. Então, é uma questão de treinar o nosso organismo para que ele produza esses soldadinhos, né, que vão combater o vírus. Para entender em que pé estamos exatamente, vamos voltar a 10 de janeiro. Apenas uma semana e meia depois de descobrir um novo tipo de pneumonia, cientistas chineses mapearam o genoma do vírus e identificaram a Covid-19. Em 11 de março, a Organização Mundial de Saúde declarou pandemia mundial, dando início a uma corrida pela vacina. This is the defining global health crisis of our time. No final de abril, a Universidade de Oxford, na Inglaterra, iniciou testes em seres humanos. Um marco para a história, já que normalmente esse processo leva anos. O último relatório da OMS aponta 5 vacinas em fase avançada: Oxford, AstraZeneca, as chinesas Sinovac e Sinopharm e as americanas Moderna e Pfizer-BioNTech. Embora não apareça nessa lista, a Rússia também diz estar na dianteira. O governo afirmou que no começo de agosto terá uma vacina aprovada para a produção e espera distribuir 200 milhões de doses até o fim deste ano. Cada uma dessas pesquisas usa uma tecnologia diferente e explora possibilidades variadas de chegar a uma vacina. Por isso, há vários projetos correndo ao mesmo tempo, inclusive no Brasil. Isso significa que provavelmente mais de um imunizante poderá ter sucesso. No Brasil, o Dr. Jorge Calil coordena um dos projetos no Laboratório de Imunologia do Instituto do Coração. Ele explica que provavelmente mais de um imunizante terá êxito. Nós estamos testando o que vier, tudo em paralelo, eu diria, porque existe uma pressão enorme da sociedade para que a gente tenha uma vacina. Muitas vacinas em muitos países também é ótimo, porque os países vão ser atendidos imediatamente e haverá vacinas para que serem colocadas à disposição dos países que não estão desenvolvendo vacina. Com a vacina em mãos, acabou? Infelizmente não. Depois de pronto, testado e aprovado, o imunizante ainda precisa ser produzido e distribuído. Podem faltar insumos para a preparação das vacinas. O Brasil ele é totalmente dependente de mercados como Índia e China. E imunizar toda a população em um país tão grande tem desafios logísticos enormes, né? Tem questões éticas, quem vai ser vacinado primeiro, tem que garantir acesso igualitário a todos. Esse acesso igualitário pode ser outro desafio. Na semana passada, muitos jornais anunciaram que os Estados Unidos tinham comprado 100 milhões de doses da vacina da Pfizer, ou seja, tudo o que está em produção atualmente. Mas a empresa alega que tem potencial para produzir 1 bilhão e 200 milhões de doses até 2021. Somewhere in the range of 1.2 billion doses next year. Uma vez que a produção esteja a pleno vapor, a coordenação de distribuição ficará a cargo do Ministério da Saúde, que deve seguir o mesmo protocolo das vacinas que já estamos acostumados a receber. Nós vamos ter essa vacina, que já vem sendo desenvolvida muito rapidamente, até a metade de 2021. Enquanto nós não temos essa vacina, é fundamental que a gente respeite as medidas não farmacológicas, né? O distanciamento físico, o uso de máscaras, álcool gel, os hábitos de higiene, isso aí é extremamente importante nesse momento. E sobre esse assunto, Rússia planeja fazer vacinação em massa contra a Covid-19 no mês de outubro.
Segundo a imprensa russa, a regulamentação da vacina pode acontecer ainda este mês. Médicos e professores devem ser os primeiros a receber a imunização. Os testes em humanos começaram em junho e já foram concluídos. Só que organizações científicas internacionais criticam essa rapidez e desconfiam da eficácia e da segurança da vacina. Já na Alemanha, milhares de pessoas participam de protestos contra restrições impostas pelo governo para combate à propagação de coronavírus. Em distanciamento social, a manifestação chamada Dia da Liberdade reuniu cerca de 15 mil pessoas em Berlim, a maioria sem máscara. A polícia informou que abriu processos contra os organizadores por causa da desobediência às regras de higiene. O país tem relaxado as medidas de restrição desde abril. Mais países começam a reabrir fronteiras para viagens internacionais. Na Israel, o governo estuda permite a entrada de estrangeiros, assim como faz a União Europeia com lista de países. De acordo com o plano do governo israelense, viajantes de lugares como Áustria, Canadá, Dinamarca e Suíça poderão entrar livremente no país, sem exames médicos, por causa da baixa taxa de contaminação por coronavírus. O plano também analisa uma breve quarentena de 5 dias para os visitantes. Já quem chegar de países com taxas mais altas de contágio terá que passar por um teste de coronavírus antes mesmo de entrar no avião. Desde o início da pandemia, Israel fechou a fronteira e tem poucos voos diários entrando e saindo do país. O plano para uma maior reabertura vem após pressão de vários setores para tentar movimentar o turismo e a economia. A ideia é que ele seja implementado daqui a 15 dias. Na Rússia, o maior aeroporto do país retomou as viagens internacionais para o Reino Unido, Turquia e Tanzânia, depois de mais de 4 meses de bloqueio. Longas filas se formaram no check-in. Na França, começou a valer a medida que determina teste de Covid-19 para cidadãos que chegarem de 16 países, incluindo o Brasil. Quem tiver resultado positivo deve ficar em quarentena por 14 dias. A Organização Mundial de Saúde estima que a pandemia será muito longa e que efeitos podem ser sentidos por décadas. A maior parte da população mundial permanece suscetível ao vírus, disse o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, numa reunião do Comitê de Emergência da OMS. Segundo ele, muitos países que já passaram pelo pior agora enfrentam novos surtos. E enquanto não há uma vacina, é preciso continuar com as medidas de prevenção. E na revista de imprensa, nós sabemos conferir mais assuntos que se marca atualidade a nível internacional com Idalina Ramos. R7 da Trânsito Centro de Detenção de Imigrantes torna novo foco de Covid nos Estados Unidos da América. Record Europa já fala que Espanha mais de 1 milhão de desempregados devido ao confinamento. O setor de serviço e turismo foi que é mais afetado. Enquanto que a Euronews destaca a Califórnia, 2.600 casas evacuadas por causa de violento incêndio. Al Jazeera destaca casos globais de coronavírus, que já ultrapassa a marca de 18 milhões. Voa já fala que Boko Haram ataca deslocados nos Camarões. Pela última golpe de trânsito Covid-19, a África já ultrapassa 20 mil mortos e mais de 957 mil casos. Por hoje é tudo. Fica gótico hoje em dia e volta atualiza mais informações às 19h30. Boa tarde.